Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso segundo bloco e último para a gente fechar aqui esse nosso início, né, de quarta-feira de vídeos aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Vamos falar do pré-olímpico. Andrei diz que faltou ao Brasil matar a partida contra a Bolívia. A seleção brasileira venceu a Bolívia por 1-0 ontem, terça-feira, em sua estreia no torneio pré-olímpico. O capitão do Brasil, Andrei Santos, disse que já era esperado o jogo difícil ontem na terça-feira no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. A gente sabia da dificuldade que ia ser a partida. Todos os jogos são muito difíceis. Tivemos a experiência no Sul-Americano e no Mundial. Sabíamos que a Bolívia era uma adversária que competia muito. Só que eu acho que faltou um pouquinho mais a gente matar a partida. Tivemos chances, criamos chances, mas faltou matar. Agora é descansar e focar no próximo passo para seguir em frente, disse o meio-campista. Com bom desempenho ou não, o fato é que o Brasil segue sem nunca ter perdido em uma estreia deste torneio. Em 13 jogos ao todo, foram 9 vitórias e 4 empates. A seleção brasileira faz seu segundo jogo pela primeira fase aí do pré-olímpico na sexta-feira contra a Colômbia, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Isso vai ser transmitido aí pelo Sport TV. O líder do grupo A é o Equador, que venceu a Colômbia por 3-0 na primeira rodada. O Brasil ocupa a segunda posição com essa vitória desta terça-feira, ou seja, de ontem. Venezuela e Bolívia empataram em 3-3 no último sábado e somam um ponto na tabela de classificação. Mas, sim, o mais importante foi a vitória, né? Ter vencido foi o mais importante, sem dúvida nenhuma. Mas dava para o Brasil, concordo com o Andrei. Teve oportunidades, né, de matar o jogo, até porque você está vencendo por 1-0, a qualquer momento o time adversário pode empatar, e a Bolívia teve chance para isso, né? Fala do Vasco. Peck e Marlon Gomes podem entrar na lista de maiores vendas da história do Cruz Maltino. Pois é, rapaz, Gabriel Peck e Marlon Gomes podem entrar para a lista de maiores vendas da história do Vasco. O atacante tem saída encaminhada ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, enquanto o meia está na mira do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Os dois estão com a seleção brasileira pré-olímpica, na qual a gente já falou aqui agora há pouco, né? O Vasco acertou a venda de Peck ao Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais. A SAF vai manter 30% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o valor da transferência inclui metas que podem gerar mais de 1,5 milhão de dólares, mais 7,5 milhões de reais ao clube. Já o Shakhtar Donetsk sinalizou pagar um montante atrativo por Marlon Gomes. O staff do jogador entrou em acordo com o clube e agora os ucranianos conversam com o Vasco. A SAF recusou anteriormente uma proposta de cerca de 12 milhões de euros pelo Cria. O Shakhtar Donetsk, que comprou o Aguinaldo do Vasco no ano passado, estaria disposto a aumentar a oferta feita antes por um clube da Premier League, em transação que pode ultrapassar 15 milhões de euros. A SAF teve em 2023 a maior arrecadação com vendas em sua história. O clube vendeu o trio Andrei, Aguinaldo e Pedro Raul por 114,1 milhões de reais. Então a SAF, em um ano aí, ganhando muito dinheiro com o Vasco da Gama, né, rapaz? Agora, contratar jogadores grandes, não, peraí, não podemos contratar jogador, etc e tal, não sei o que, tem que contratar jogador novo. Falar do Galo Mineiro no Atlético. Vargas recebe contato da Universidade do Chile. Dirigente deseja a volta do atacante. Na última terça-feira, mais conhecida como ontem, Manuel Maio, gerente esportivo da Universidade do Chile, admitiu o interesse no retorno de Vargas do Atlético Mineiro. O atacante está fora dos planos do Galo para a temporada. O dirigente da equipe chilena revelou que averigou as condições para um possível retorno do jogador. Adoraríamos ter Eduardo Vargas. Nós perguntamos, averiguamos as condições e o seu estado, ou staff, né? E quando gostaria de retornar
ao país. É algo que está sempre presente em nós, disse Manuel Maio. Se em um curto espaço de tempo ele voltar, estaríamos felizes. Tentamos fazer com que ele saiba que as portas estarão abertas, né? Sempre abertas, na verdade, mas que a nossa intenção é que seja logo. Um integrante da cúpula do Atlético Mineiro foi consultado pelo GE e negou que houve uma consulta ao clube pelo atacante. No Galo, Vargas atuou em 129 partidas, marcando 24 gols e dando 12 assistências. O chileno conquistou o Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa e 3 campeonatos mineiros. O grande Vargas, né, rapaz, que esteve cotado aí também para ir para o Vasco da Gama, né, mas a negociação não avançou, né? É o Vargas que pode estar voltando de repente para o futebol chileno. Gabriel Brazão aguarda aval da Inter para viajar ao Brasil e fechar com o Santos. O Santos encaminhou a contratação de um reforço para o gol. Gabriel Brazão, de 23 anos, aguarda um ok da Internacional para viajar ao Brasil e definir os detalhes de seu contrato com o Peixe, que deve ser de 3 temporadas. O jogador pertence à Inter, mas estava emprestado ao Ternana, da segunda divisão da Itália. Ele foi contratado pelo clube italiano em junho de 2019. Na época, assinou um contrato até julho de 2025. Mesmo assim, a proposta do Santos é por uma liberação definitiva. Brazão foi uma escolha do técnico Fábio Carille, depois de negociações frustradas com Tadeu do Goiás. E também o Marcelo Groy, que está no futebol da Arábia e tinha a expectativa de ficar livre no mercado, algo que não aconteceu. No caso de Tadeu, o clube esmeraldino pediu alto demais para liberar o jogador. Seria uma boa, meu amigo torcedor do Santos. Um jovem goleiro, né? Jovem goleiro, eu sinceramente não o conheço, mas se o Santos está indo atrás, né, rapaz? Porque o seu scout, né, deve ter visto que ele é um bom jogador, né? Timão desiste de Mateuzinho, Textor versus Palmeiras e Bahia anuncia Cuesta no resumo da Central. Pois é, vamos dar uma resumida aqui, rapaz. Bahia anuncia Vitor Cuesta. O Bahia anunciou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta, de 35 anos. O argentino naturalizado brasileiro estava fora dos planos do Botafogo e chega em definitivo ao tricolor, com contrato válido até o final de 2025 e opção de renovação por mais uma temporada. O tricolor de aço também negocia a contratação do lateral direito Santiago Arias, de 32 anos, ex-FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele esteve em 2 Copas do Mundo e 3 edições da Copa América pela seleção da Colômbia. Já atuou por Sporting de Portugal, PSV da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha e Bayer Leverkusen da Alemanha. Palmeiras versus Textor, né? Aquele clima nada amistoso do fim do Brasileirão entre o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e o Palmeiras continua. O norte-americano disse que o Verdão deveria comprar em outro lugar ao comentar um possível interesse no atacante Júnior Santos, e a gente já contou essa história aqui para vocês, né? Thiago Maia mais perto do Inter. O volante Thiago Maia ainda não foi anunciado pelo Internacional, mas o acerto do time gaúcho com o Flamengo está mais perto de acontecer. O Colorado apresentou uma nova proposta de 4 milhões de euros, 21,6 milhões de reais. Com esse valor, os clubes se aproximaram de concluir a transferência. Corinthians desiste de Mateuzinho. O Corinthians desistiu da contratação de Mateuzinho do Flamengo, depois de não chegar a um acordo em relação aos termos propostos, né, pelos cariocas para um empréstimo. Para onde vai Mendonça? O futuro do atacante Mendonça do Santos ainda é uma incógnita. Embora tenha sido um vice-artilheiro do Peixe no ano passado, com 10 gols, o colombiano não está nos planos do clube da Vila Belmiro e não tem proposta do futebol brasileiro na mesa. O Peixe tenta resolução rápida para tirar o alto salário do jogador de suas contas. Rapaz, é o Santos tentando aí se livrar do Mendonça. Vargas interessa ao Universidade de Chile, como já dissemos aqui, acabamos de dar essa notícia para você. Alvo do Botalan, o Alan quer ficar no Al-Wada. O volante
Alan é um dos alvos do Botafogo no mercado de transferências. Clube e jogador chegaram a ter um acordo salarial, porém, em entrevista ao Al Bayan, ele manifestou o desejo de permanecer no clube dos Emirados Árabes Unidos. Pois é, rapaz, parece, né? Tudo indica que ele vai ficar por lá. Wesley é procurado por clube espanhol. O atacante Wesley do Cruzeiro entrou na mira do Elche, clube da segunda divisão da Espanha, para um acerto por empréstimo. O jogador se recupera de uma cirurgia no ombro direito, realizada no fim do ano passado, e tem contrato com a Raposa até o fim de 2026. Vitória no mercado. Após idas e vindas, o meia Daniel Júnior está próximo de ser anunciado como novo reforço do Vitória. O clube baiano se acertou com o Cruzeiro e encaminhou a contratação do jogador de 21 anos. Flamengo mantém conversas por Léo Ortiz. O Flamengo mantém o interesse e ainda não jogou a toalha pela contratação de Léo Ortiz. A ida dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa não afetou a negociação com o Bragantino, que já aceita diminuir a pedida e atender ao desejo do zagueiro de atuar no clube carioca. Pois é o mercadão da bola, né, menino? Mercadão da bola a todo vapor aí, né? Com muitas negociações. Vamos falar de estadual, falar dos estaduais pelo Brasil. Hoje, na verdade, já começou, né? Já começou ontem aí a terceira rodada do Campeonato Baiano. Itabuna e Bahia de Feira empataram em 1-1. Hoje é dia da continuação aí dessa rodada, que é a terceira, né, do Baianão. O Bahia parece que vai jogar com seu time principal contra a equipe da Jacobina. Vamos saber aqui das informações então do Bahia, saber se realmente o Bahia vai jogar com seu time principal. O Bahia estreia elenco principal em busca de primeira vitória no Baianão contra a Jacobina. Após 12 dias de pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, chegou o momento do elenco principal do Bahia colocar em prática o trabalho em busca da primeira vitória no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, o tricolor estreia com força máxima na temporada diante do Jacobina, em compromisso marcado para a Arena Fonte Nova às 19h15 no horário de Brasília. Pois é, por conta da preparação do elenco principal em Manchester, o Bahia mandou a campo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano um time B, formado por jovens da base e alguns atletas profissionais, mas que não brilhou e somou apenas um ponto nesses confrontos. Esta quarta, o torcedor do Bahia pode ter então a primeira oportunidade de ver de perto Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Vitor Cuesta, contratações de peso do tricolor para a temporada que custaram cerca de 50 milhões de reais. Os dois primeiros, inclusive, foram titulares em amistoso realizado em Manchester contra Blackburn e também contra o Blackburn mesmo, né? Que terminou em 3-3. O último da lista e reforço é o zagueiro Vitor Cuesta. Ele foi anunciado pelo tricolor na noite da última terça-feira, ou seja, de ontem. Provável escalação então do Bahia: Marcos Felipe no gol, Gilberto Canu, o David Duarte e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli, Everton Ribeiro, Biel e Rafael Ratão na frente. Esse o provável Bahia para o confronto aí de logo mais contra o Jacobina. A estreia do Bahia, né, rapaz? E o Vitória também. O Vitória continua aí. 2 jogos, 2 vitórias, né? Após chuva e risco de suspensão, Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam pelo topo do Baianão. A chuva até ameaçou suspensão, mas o confronto entre Barcelona de Ilhéus e Vitória está confirmado para esta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Com isso, líder e vice-líder do estadual fazem às 21h30 no horário de Brasília o confronto pelo topo da competição. Rapaz, o Vitória que jogou 2 jogos, né? 2 jogos e tem 2 vitórias. Provável escalação então do rubro-negro baiano: tem Lucas Arcanjo no gol, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e também o Patrick Calmon ou Lucas Esteves, William Oliveira, Dudu e Mateuzinho, Oswaldo então, Zé Hugo, Yuri Castilho e o Caio Dantas na frente. Esse é o provável Vitória para o confronto de logo mais. É o Baianão que ainda tem, além desses jogos Bahia e Jacobina, o Barcelona de Ilhéus e Vitória, os outros jogos na quinta-feira, ou seja, amanhã. E aí na manhã a gente traz essas informações para vocês que estão ligados com a gente. Fala do Campeonato Gaúcho.
O Internacional vai visitar nesta quarta-feira o São Luís. E a gente traz informações então do Internacional, que vai jogar sua segunda partida aí, né, rapaz? Pois é, vamos trazer aqui a escalação então do São Luís. Provável escalação do São Luís tem Rafael, na verdade o Raul, Stevens, João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Talheimer e também o Márcio Duarte, Lucas Huck, Matheus Santana, Gabriel Davis, Guilherme Dalpian e o Diogo Sodré, Gabriel Morbeck na frente. Esse é o time aí do São Luís. Já o Internacional do Eduardo Cudê, o Antony no gol, Marlon, Igor Gomes, Robert Renan e Della Pena, na verdade De Pena, né? Ou então René, Rômulo e Johan Campanharo, ou então De Pena, ele pode entrar em dois lugares aí, Rômulo, na verdade De Pena, ou então o Gabriel Barros, Pedro Henrique e Luiz Adriano na frente. Esse é o provável Internacional. O Grêmio também, né, rapaz? O Grêmio também joga hoje aí pelo Gauchão 2024, né? O Grêmio tricolor gaúcho terá como adversário em casa o São José. O Grêmio estreou perdendo, né, no Campeonato Gaúcho. Pois é, provável escalação do Grêmio tem os seguintes time: Marchesin, ou então o Kaique no gol, João Pedro, Rodrigo L. ou Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, PP, Galdino, Cristaldo e Soteldo, João Pedro e Galvão na frente. Esse é o provável Grêmio para logo mais o confronto aí pelo Campeonato Gaúcho 2024. Além desse confronto, né, tem também o Juventude que joga nesta quarta-feira contra o Guarani de Bagé. E ainda teremos hoje, quarta-feira, o Ipiranga que joga contra a equipe do Caxias. O Avenida joga contra a equipe do Brasil de Pelotas. E o Grêmio, como já dissemos, joga contra o São José. São jogos aí do Campeonato Gaúcho 2024. Vamos para mais estaduais pelo nosso país. O Campeonato Mineiro começa nesta quarta-feira, né? O Vila Nova recebe a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro estreando então fora de casa no Campeonato Mineiro 2024. É a Raposa começando os trabalhos aí, né, rapaz? Como é que a Raposa vai começar o Campeonato Mineiro, hein? Será que começa com o pé direito? Vamos às escalações então das duas equipes. O Cruzeiro tem a seguinte escalação: Rafael Cabral no gol, William Neres, Eivaldo, então Lucas Oliveira e Marlon, Lucas Silva, Ian Lucas, Matheus Pereira e também o Robert, ou então o Arthur Gomes, Rafael Papagaio e Dineno na frente. Esse é o provável Cruzeiro. Quem também estreia hoje é o Atlético Mineiro, né? Clube Atlético Mineiro. Provável escalação do Galo é a seguinte, para você que está aí ligado com a gente, do técnico Felipão, ó. O Atlético vai com Everson no gol, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana, Otávio, Edenilson e Igor Gomes, Pavon, Paulinho e Hulk na frente. Esse é o provável time do Atlético para estreia aí no Campeonato Mineiro. Dá um pulo até o Campeonato Paulista, né, rapaz? Paulistão que teve ontem o Mirassol empatando com o São Paulo em 1-1. Mirassol fez 1-0, São Paulo empatou. Teve um gol anulado, né, que a gente já falou aqui sobre esse gol, que gerou muita reclamação pelo lado do tricolor paulista. Tivemos ainda o Água Santa que recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo se recuperou da derrota na estreia para o Santos, né, e venceu o Água Santa por 1-0 fora de casa. Hoje teremos o Corinthians que vai visitar lá no Novelli Júnior o Ituano. Saber das coisas aqui do Corinthians então, para você que está ligado com a gente. A escalação do timão, Cristiano, vamos trazer para você, timão do técnico Mano Menezes. Pois é, tem Cássio no gol, Fagner, Felipe Torres e Caetano e também o Hugo, Ranielli e Maicon, Matheus Araújo, Matias Rojas e Romero e o Yuri Alberto na frente. Esse é o provável Corinthians para o confronto de logo mais contra o Ituano. Claro que a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é dia de Palmeiras e Inter de Limeira também. O Palmeiras começou empatando, né, o seu confronto de estreia e agora tenta aí
vencer jogando em casa. Vai ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Zé Rafael, Rios, Veiga e também o Piquerez ou então Vanderlan, Rony, Breno Lopes ou então Bruno Rodrigues. Deve ser a provável escalação aí do Palmeiras para o confronto de logo mais contra a Inter de Limeira. Pois é, são jogos aí de hoje, né? Do Campeonato Paulista, que ainda tem a Portuguesa que joga contra a equipe do Bragantino, tem o Guarani que joga contra o São Bernardo, Palmeiras, como já disse, joga contra a Inter de Limeira. Os outros jogos, o Santos contra a Ponte Preta amanhã, na quinta-feira, e teremos também a equipe do Santo André contra o Novo Horizontino. É os jogos, né, rapaz? São jogos aí do Campeonato Paulista 2024. Saindo do Campeonato Paulista, vamos sair do Campeonato Paulista, falar do Cariocão, o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Hoje teremos em Moça Bonita, às 16 horas, o Bangu, que recebe a equipe do Nova Iguaçu. Teremos também nesta quarta-feira, a Portuguesa, que recebe o Sampaio Correia. Dia também de Boa Vista e Botafogo, às 9h30 da noite. Saber das coisas, então, do Fogão, para você, meu amigo torcedor do Botafogo. Vamos lá, então. Botafogo é mandante, Botafogo do técnico Felipe Cândido, né? Aliás, Botafogo do técnico Felipe Cândido não, gente. Botafogo do técnico Thiago Nunes, Cristiano. Pois é, saber das coisas do Botafogo, a escalação provável, então, com Gatito no gol, Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barbosa, Vitor Sá, Tietê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo, Jefinho e Tiquinho Soares na frente. Esse é o provável Botafogo. Botafogo que tem 2 jogos no Engenhão, né? 2 jogos e 2 vitórias. Vai agora, né? A sua primeira partida, né? Fora de casa, jogar lá em Bacaxá para manter, quem sabe, manter o 100% de aproveitamento. Pois é, amanhã, mais jogos. O Vasco, às 8 horas da noite, joga contra o Madureira. O jogo do Botafogo é 9h30 da noite, é o jogo da TV. Na Band, né? Na TV Bandeirantes. O Vasco joga contra o Madureira às 8 horas da noite de quinta-feira. O Audax será o adversário do Fluminense às 9h30 da noite também da quinta. E o Flamengo, o jogo do Flamengo foi adiado, vai ser dia 10. Esse jogo vai acontecer dia 10 de fevereiro. Um sábado às 16 horas. O Flamengo fecha aí essa rodada contra o Volta Redonda, essa terceira rodada. Então o Flamengo não joga nesta rodada aí do Cariocão. Botafogo lidera aí com 6 pontos, é o único 100% de aproveitamento. Claro, vamos acompanhar tudo para você que está ligado com a gente. Amanhã a gente volta falando dos estaduais, do Mercadão da Bola. Amanhã também é dia da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, e claro, a gente acompanha e traz tudo para você também amanhã, as novidades aí, as informações das duas equipes. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro vídeo desta quarta-feira. Se gostou, deixe o joinha, comente, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, porque você já sabe, fazendo isso, o YouTube, a plataforma YouTube vai sempre te avisar assim que subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com as notícias, as informações de Brumado, da região, da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço para vocês também. Obrigado pela companhia e até daqui a pouquinho, se o nosso querido e bom Deus nos permitir, com o nosso vídeo de fechamento desta quarta-feira, tá bom? Beijão, abraço para vocês. A gente se fala, a gente se vê.